Você já ouviu a história de quando dois irmãos mudaram o destino de todo um povo? Laroie a todos, e hoje vou te contar como Ogum, o senhor da espada, e Oxóssi, o mestre do arco, cruzaram caminhos entre o sangue, a floresta e a transformação. Num tempo que o mundo já esqueceu, quando os rios ainda carregavam segredos antigos e as árvores sussurravam o nome dos que nasceriam grandes, dois irmãos vieram ao mundo sob o mesmo céu, mas com essências distintas gravadas na alma. Era uma era em que os deuses caminhavam entre os homens, disfarçados de vento, de trovão ou de fera, e a terra pulsava com o coração de tudo que era vivo. Nesse tempo, onde o destino ainda era tecido à mão pelos orixás, Ogum e Oxóssi nasceram como fagulhas de um mesmo fogo ancestral, mas sopradas em direções opostas. Ogum, o mais velho, foi concebido no calor da guerra, forjado no som dos metais, criado para a batalha. Desde pequeno, seus olhos refletiam o brilho das lâminas, e seu espírito carregava o peso da responsabilidade. Era inquieto, disciplinado, moldado não para contemplar, mas para agir. Cresceu ouvindo o tambor que chama a guerra, os gritos dos treinamentos, os cantos que preparam os pés para marchar. Seu mundo era feito de ferro, coragem e dever. Já Oxóssi, seu irmão mais novo, nasceu no silêncio da mata. Sua alma era brisa e sua força, observação. Enquanto Ogum lutava com o corpo, Oxóssi aprendia a caçar com o olhar. Preferia o som da água correndo entre pedras, o farfalhar das folhas ao amanhecer, o voo dos pássaros que dançam no céu. Desde pequeno, sentava-se em silêncio para escutar histórias que só as árvores sabiam contar. Não se armava com espadas, mas com sensibilidade. E apesar das diferenças, ou talvez por causa delas, havia entre os dois uma ligação profunda. Um vínculo que nem o tempo, nem a distância, nem os próprios deuses ousariam romper. Ogum era escudo e avanço. Oxóssi, raiz e estratégia. Juntos, formavam um equilíbrio que nenhuma força sozinha seria capaz de sustentar. Um era a lâmina que abria o caminho. O outro, os olhos que sabiam para onde ele levava. Ogum, ainda jovem, já havia se tornado mais que um nome. Era uma lenda viva entre os seus. Sua presença impunha respeito. Seus inimigos o temiam antes mesmo de vê-lo. A lâmina que empunhava parecia carregar os trovões do céu, e sua postura fazia os ventos se calarem para ouvi-lo passar. Suas espadas não erravam. Seu grito de guerra fazia as folhas das árvores tremerem, como se até a natureza reconhecesse que ali marchava alguém abençoado pelos deuses do ferro e da coragem. Mas ele não lutava por glória. Não havia vaidade em seus passos. Lutava por dever, por fidelidade ao seu povo, por amor àqueles que não sabiam se defender. Carregava nos ombros o peso da liderança, e no peito, uma força que nunca podia vacilar. Era o primeiro a entrar no campo de batalha e o último a sair. Seus joelhos não se dobravam com facilidade, e suas lágrimas, se existiam, caíam apenas em silêncio, quando ninguém via. Ogum não pedia descanso. Não pedia reconhecimento. Apenas fazia o que precisava ser feito. Mas por trás da armadura, do olhar firme e dos ombros largos, havia algo mais profundo. Um irmão. Um guardião silencioso que, mesmo em meio a treinos rigorosos e planos de guerra, mantinha os olhos atentos aos passos de Oxóssi. O mais novo. O curioso. O sensível. Ogum cuidava sem invadir. Observava sem prender. Protegia sem sufocar. Sabia que Oxóssi vivia num mundo mais sutil, onde o som das folhas era mais importante que o som das espadas. E por isso mesmo, temia por ele. Porque naquele mundo cruel, bondade sem preparo podia custar caro. Ogum conhecia a malícia dos inimigos, os perigos que não dão aviso, os golpes que vêm de onde menos se espera. Ele queria ensinar. Queria passar sua experiência. Queria que Oxóssi soubesse o que fazer quando o perigo surgisse. Mas também entendia uma verdade dura. Ninguém atravessa a floresta com os pés de outro. Cada alma tem seu próprio caminho, e por mais que o amor deseje proteger, há batalhas que só o espírito pode vencer, sozinho. E então veio o dia que partiria o tempo ao meio, como uma lâmina rasga o tecido do silêncio.
Um dia que não seria esquecido por nenhuma alma daquela aldeia, e muito menos pelos dois irmãos. O destino, que até então parecia adormecido entre o calor das batalhas e a sombra das árvores, finalmente se levantava, e soprava sua bruma sobre o mundo. Ogum voltava de uma batalha exaustiva, com o corpo marcado por cortes e a alma pesada de lembranças recentes. A vitória tinha sido conquistada, mas não sem custo. Ainda com sangue nas mãos e areia nos olhos, ele seguia o caminho de volta com passos firmes, buscando o alívio do lar. Foi então que a viu, a fumaça negra, subindo em espiral, como um dedo dos céus apontando para uma tragédia anunciada. Seu coração bateu mais forte. Todo guerreiro conhece aquele sinal. Não era fogo ritual. Não era oferenda. Era destruição. O tipo de fumaça que carrega o cheiro do que se perde para sempre. Sem pensar, Ogum correu. Suas pernas já cansadas ganharam uma força que nem ele conhecia. O mundo ao redor parecia desbotar. Tudo que existia era a necessidade de chegar. Quando enfim cruzou os limites da aldeia, o que viu lançou num silêncio interno ensurdecedor. As cabanas, consumidas pelas chamas. O chão, vermelho. Os rostos conhecidos, espalhados pelo campo, feridos, imóveis, em choque. E no centro de tudo, entre as brasas que ainda queimavam a esperança, estava ele, Oxóssi. O mais novo. O irmão que nunca fora treinado para a guerra. O caçador que ainda não havia despertado. Estava de joelhos, paralisado, os olhos arregalados buscando ajuda em todas as direções, sem saber para onde correr. Seus lábios se mexiam, mas nenhum som saía. Seu corpo tremia, mas não reagia. Era como se o espírito estivesse preso, assistindo o mundo ruir sem poder intervir. Ver aquilo rasgou Ogum por dentro. A dor não foi apenas de medo. Foi de impotência. De saber que, apesar de toda sua força, não estava ali quando mais importava. E essa dor se transformou em uma fúria ancestral. Com os olhos em chamas, Ogum ergueu sua espada e soltou um grito que rompeu os céus. Era um brado que não vinha apenas da garganta, vinha do coração de todos os que lutam por quem amam. Era o grito do irmão, do escudo, do protetor, da tempestade que nasce quando o amor se vê diante da morte. Naquele instante, Ogum não era apenas um guerreiro voltando da guerra. Era o trovão encarnado. Era o próprio orixá da fúria sagrada respondendo ao chamado do sangue. A batalha que se seguiu não foi apenas uma guerra de espadas. Foi um ritual de entrega, de fúria sagrada, um sacrifício silencioso feito em nome de algo que não cabia em palavras. Ogum estava sozinho, mas não vacilava. Avançava como um rio em fúria, como se cada inimigo fosse um obstáculo entre ele e o que mais amava. Seus golpes eram precisos, como se guiados por mãos invisíveis. Cada movimento trazia o peso de gerações. Era mais que técnica, era instinto, era destino. Os invasores eram muitos. Homens brutais, sedentos por conquista, armados até os dentes. Mas Ogum, mesmo exausto e ferido da guerra anterior, se movia com a força de 1000. A raiva por ver sua aldeia queimada se misturava à dor de ver seu irmão ajoelhado no centro do caos. E desse encontro entre amor e desespero nasceu uma força que não pode ser ensinada, só despertada. O chão tremia sob seus pés. A mata ao redor parecia conter o fôlego. Os animais silenciaram. Até os espíritos antigos, que habitavam as folhas, as pedras e as raízes, assistiam em reverência. A floresta inteira compreendia que não era apenas uma batalha, era um chamado sagrado. Quando o primeiro raio de sol cortou o céu, a cena havia mudado. Os corpos dos inimigos juncavam o solo. A fumaça dissipava-se no ar frio da manhã. Tudo estava quieto, como se até o tempo respeitasse o que acabará de acontecer. Ogum, coberto de sangue e suor, caminhou lentamente até o centro da aldeia. Ali, entre os escombros, ainda estava Oxóssi, ajoelhado, imóvel, com os olhos fixos no chão como se buscasse respostas nas cinzas. Era como se a alma ainda estivesse tentando compreender o que o corpo havia testemunhado. Ogum se aproximou em silêncio. Não havia mais força em suas palavras. Apenas verdade.
Pousou a mão pesada, mas fraterna, no ombro do irmão, e com um tom que misturava carinho e firmeza, disse: Eu lutei por você, meu irmão. Mas não posso lutar por você para sempre. É hora de você se tornar seu próprio guardião. Oxóssi não respondeu. Mas não era necessário. Naquele instante, algo dentro dele se quebrou, ou se abriu. Pela primeira vez, entendeu que paz não é ausência de conflito, é escolha consciente de proteger o que se ama. E que até mesmo os corações mais gentis precisam aprender a lutar, não por vaidade, mas por preservação. Foi ali, entre sangue, fumaça e silêncio, que o caçador começou a nascer. Não com um arco, mas com um propósito. Nos dias que se seguiram à batalha, Ogum não descansou. Mesmo com os músculos rasgados pelo cansaço, mesmo com os olhos marcados pela vigília, ele sabia que havia uma nova missão diante dele, talvez a mais difícil de todas: transformar o irmão em guardião. Com o mesmo rigor com que treinava guerreiros para o campo de guerra, voltou sua atenção para Oxóssi. Mas desta vez, o campo de treinamento não seria a planície aberta, e sim o ventre da mata. Levou o irmão para o coração da floresta, um lugar onde os galhos se entrelaçam como véus de mistério, onde a luz do sol escorre pelas folhas como ouro líquido, onde o tempo parece obedecer a uma lógica ancestral. Ali, onde os homens raramente pisavam, os deuses ainda cochichavam entre as copas das árvores. Ogum não queria apenas ensinar técnicas. Queria abrir os olhos do irmão para algo maior. Mostrou-lhe como decifrar rastros que não deixam pegadas. Como distinguir o som de um animal assustado do som de uma fera espreita. Como sentir, apenas com tato, a diferença entre um galho seco e uma armadilha viva. Como andar sem que o chão o denunciasse. Como ouvir o silêncio, não vazio, mas aquele tipo de silêncio que fala. Aquele que só a floresta sabe pronunciar. Mais do que tudo, Ogum ensinou ao Oxóssi uma verdade que poucos guerreiros compreendem. A floresta não é inimiga a ser vencida, mas sabedoria a ser respeitada. É viva, cíclica, observadora. E cada faca que nela penetra deve ser guiada não pela pressa da fome, mas pela consciência do equilíbrio. A lâmina que corta a caça deve também proteger a muda que germina. Oxóssi, no início, ainda hesitava. Seu corpo era leve, mas sua mente, inquieta. Seus olhos, acostumados à contemplação, agora precisavam se tornar armas de precisão. Mas com o tempo, ele floresceu. Seu corpo se tornou extensão da mata. Seus pés sabiam onde pisar. Suas mãos aprenderam a colher sem ferir. O medo deu lugar ao respeito. A dúvida, à escuta. E mais do que o corpo ou a mente, foi a alma de Oxóssi que despertou. Ele não estava apenas aprendendo a caçar, estava aprendendo a se fundir com o que antes parecia separado. A entender que a floresta não era cenário, era espelho. Que a natureza não era apenas morada, era mestra. E nesse processo, Oxóssi descobria, pouco a pouco, a verdade que sempre buscará, mesmo sem saber: o equilíbrio entre ser homem e ser parte do todo. Com o tempo, Oxóssi deixou de ser o irmão protegido para se tornar o irmão inspirador. Aquele que antes se escondia na sombra de Ogum, agora caminhava com seus próprios passos, firmes e silenciosos. Não usava armaduras. Não erguia espadas. Mas havia algo em seu olhar que fazia até os ventos pararem para escutá-lo. Seu arco era mais que uma arma. Era extensão de sua alma. Seus olhos, tão serenos quanto implacáveis, jamais erravam o alvo. Mas o que mais impressionava não era sua mira. Era seu critério. Oxóssi não caçava por vaidade. Não caçava por instinto. Caçava por equilíbrio. Entendia que a vida é feita de ciclos, e que nem toda presa deve ser abatida. Sabia o momento exato de soltar a flecha, e, mais importante, o momento de guardar o arco. Porque para ele, a verdadeira caçada era uma conversa com a natureza, e nem toda resposta exige um golpe. A aldeia, que antes dependia unicamente da espada de Ogum para sobreviver, começou a prosperar também sob os olhos de Oxóssi. A proteção deixou de ser apenas resistência contra o ataque, e passou a ser também presença, estratégia, sabedoria. Enquanto Ogum protegia os limites,
Oxóssi cuidava da alma do território. E assim, os dois irmãos, tão diferentes em espírito, tornaram-se os dois pilares de um mesmo povo. Ogum era a muralha. Oxóssi, a raiz. Um mantinha os inimigos afastados. O outro, mantinha o povo de pé. E foi por isso que, quando Ogum precisou partir novamente para as guerras distantes, seu coração não doeu como antes. Sabia que sua ausência não deixaria vazio, pois atrás dele havia uma presença tão firme quanto a sua. Alguém que não empunhava ferro, mas fazia da floresta um escudo e da sabedoria, uma lança invisível. Ogum partiu com a alma leve. E Oxóssi permaneceu com a alma desperta. E mais do que caçar, passou a ensinar. Porque entendia que quem já esteve paralisado pelo medo sabe guiar com compaixão. Quem já não soube o que fazer diante do caos, aprende a estender a mão com paciência. E quem já chorou em silêncio, aprende a escutar o silêncio dos outros. Na troca entre espada e arco, entre ferro e folha, nasceu uma aldeia que não apenas resistia, mas florescia. O maior inimigo não vive na mata. Vive dentro de nós. O silêncio entre os galhos. Oxóssi já não era mais o mesmo jovem que antes tremia diante do perigo. Seus pés agora sabiam o caminho das folhas, e seus olhos reconheciam o menor dos movimentos na mata. Mas, embora seu corpo fosse ágil e seu arco certeiro, por dentro ele carregava uma inquietação que não sabia nomear. Havia algo em seu peito que nem a caça, nem a floresta, conseguiam silenciar. Um eco constante, uma dúvida que insistia em crescer. Por mais que as presas fossem abatidas e a aldeia prosperasse com sua habilidade, ele sabia, a verdadeira prova ainda não havia começado. Não nas trilhas externas, mas na floresta interna, aquela que ninguém vê. Foi numa noite silenciosa, quando o céu estava limpo e a lua cheia brilhava como um espelho dos deuses, que o espírito de Oxóssi começou a mudar. Ele havia se recolhido para meditar, algo que aprenderá com os anciãos, quando o cansaço do corpo não podia explicar o peso da alma. Adormeceu com o arco nos braços e os pés tocando a terra úmida. E foi nesse estado de paz aparente que o sonho chegou, não como fantasia, mas como revelação. No sonho, ele caminhava por uma floresta densa e desconhecida. As árvores eram maiores do que qualquer uma que já tinha visto, e os sons eram abafados, como se estivesse dentro do próprio ventre da terra. Sentia-se pequeno, vulnerável, mas também guiado. Até que, diante dele, surgiu um veado majestoso. O veado não fugiu. Apenas o encarou. Seus olhos eram profundos, quase humanos. Havia sabedoria em seu silêncio. E então, sem mover os lábios, ele falou: a verdadeira caça não está fora, mas dentro de você. Caçar não é apenas matar. É compreender. Domine seus medos, Oxóssi, e você dominará a si mesmo. O som da voz ecoou como um trovão silencioso dentro do peito do caçador. A floresta se dissolveu. O sonho terminou. E ao acordar, Oxóssi estava com os olhos marejados, não de tristeza, mas de compreensão. Ele havia caçado o suficiente para alimentar. Agora, precisava caçar dentro de si, para despertar. Nos dias que seguiram, Oxóssi se afastou da aldeia. Mas não em busca de presas. Queria ouvir, sentir, entender. Passou a conversar com os ventos, com os rios, com as árvores. Escutava os sinais da natureza como quem escuta conselhos de um velho amigo. Percebeu que a floresta era um reflexo da alma humana. Havia nela beleza e perigo, luz e sombra, ciclos de vida e morte. E entendeu que muitos dos inimigos que ele havia temido na juventude, o medo, a insegurança, a sensação de não ser suficiente, eram apenas sombras lançadas por ele mesmo. A verdadeira caçada era essa: atravessar seus próprios labirintos. Encarar o que doía. Perdoar o que faltou. Honrar o que doeu. Quando retornou à aldeia, não voltou como o mesmo homem. Havia algo novo em seu olhar, não mais apenas precisão, mas sabedoria. Não mais apenas técnica, mas compaixão. Agora, ele não era apenas um caçador. Era um guia. Começou a ensinar os jovens a caçar, mas não apenas animais. Ensinava-os a caçar paciência, a perseguir equilíbrio,
a ouvir os sinais do mundo ao redor. Falava sobre a importância de agradecer a terra por cada fruto, por cada vida que se transforma em alimento. E aqueles que antes viam Oxóssi como o irmão do grande Ogum, agora o chamavam pelo próprio nome. Seu arco era sagrado. Sua palavra, lei. Seu silêncio, ensinava mais que 1000 discursos. Ogum, ao ver a transformação do irmão, sorriu com o coração tranquilo. Sabia que sua missão estava cumprida. Ele continuaria guerreando pelos que precisavam, como sempre fez. Mas agora, sabia que atrás das linhas de frente, existia alguém que protegeria com a sabedoria da natureza. A força de Ogum e a sutileza de Oxóssi formavam um ciclo perfeito, espada e arco. Força e equilíbrio. Guerra e caça. 2 irmãos, 2 caminhos, um só propósito, proteger o que é sagrado. E assim, a aldeia prosperou, alimentada pelo que a natureza oferecia, protegida por aqueles que entenderam que a verdadeira vitória não está em vencer o outro, mas em vencer a si mesmo. Nem todo legado é feito de sangue. Alguns são esculpidos na alma. Os filhos de Ogum e Oxóssi não se reconhecem pelo sobrenome, nem por um local de nascimento em comum. Mas quando ouvem a palavra justiça, sentem o coração acelerar. Quando presenciam uma injustiça, algo os queima por dentro. Quando pisam em um campo aberto ou tocam uma árvore, sentem-se em casa. Porque essa linhagem é ancestral, invisível, mas poderosa. Eles vêm ao mundo com um chamado que nem sempre sabem explicar. São guerreiros e caçadores de propósito, mesmo quando não sabem exatamente o que estão buscando. Quem carrega Ogum no espírito carrega também a lâmina invisível da determinação. São pessoas que não desistem, que tropeçam, caem, mas se levantam com os olhos ainda mais firmes. Não aceitam injustiça, nem para si, nem para os outros. Preferem o conflito à omissão, o caminho difícil à covardia. São aqueles que assumem responsabilidade cedo demais. Que trabalham, cuidam, resolvem. Muitos crescem ouvindo que são duros demais, rígidos demais, mas por dentro, são puro coração. Seu maior desafio? Aprender que não precisam lutar o tempo todo. Que força também é saber recuar. Que às vezes, a espada mais afiada é o silêncio. Já os filhos de Oxóssi são buscadores. Têm uma sede de aprender que nunca se sacia. Gostam de estudar, observar, investigar. São os que se perdem em uma trilha só para encontrar um novo sentido. Têm olhar afiado, intuição forte e uma ligação quase mística com a natureza. Têm facilidade com terapias, oráculos, plantas, rituais. Mas também sofrem com a indecisão, porque veem todas as possibilidades antes de agir. Têm dificuldade em se sentir pertencentes. Vivem entre 2 mundos, o da matéria e o do espírito. Seu maior desafio? Assumir o próprio poder. Confiar no próprio caminho. Entender que buscar não é fugir, e que às vezes, o que procuram fora, já pulsa dentro. Alguns médiuns carregam em si a dualidade dos 2 irmãos. São estrategistas que sentem. Guerreiros que ouvem a floresta. Pragmáticos, mas intuitivos. Prontos para agir, mas também para esperar. Esses são médiuns raros, que carregam tanto a força de Ogum quanto a sabedoria de Oxóssi. Têm vidas de muito movimento. São chamados para proteger, ensinar, abrir caminhos e guiar. Mas precisam de equilíbrio. Se deixam levar apenas por Ogum, tornam-se duros. Se vivem só em Oxóssi, se perdem na dúvida. Precisam de raiz e direção. De floresta e estrada. De arco e lâmina. A missão dos filhos de Ogum e Oxóssi é clara: proteger e sustentar. Proteger os que não sabem ainda se defender. Sustentar os que estão perdidos. E mais que isso, abrir caminhos não apenas no mundo físico, mas no espiritual. São aqueles que derrubam as portas fechadas e guiam outros para trilhas seguras. Estão nas causas sociais. Nos campos de batalha. Nos terreiros. Nas florestas. Nos hospitais. Onde houver caos, eles trazem ordem. Onde houver desequilíbrio, trazem direção.
Se você é do tipo que nunca aceita a primeira resposta, que só sossega quando encontra um porquê, que ama com firmeza e luta com o coração, talvez você já tenha ouvido esse chamado. Se você sente que nasceu para proteger, para ensinar, para fazer a diferença, então talvez você seja, também, parte da linhagem dos irmãos que equilibram o mundo, Ogum e Oxóssi. Ogum te ensina a levantar. Oxóssi te ensina a observar. Um te mostra a espada. O outro, o alvo certo. Juntos, te mostram o caminho. E onde houver floresta e fogo, sabedoria e coragem, um caçador e um guerreiro estarão te guiando.